capítulo 19. Como eu disse no início desse culto, essa é a última mensagem no livro de Juízes, nossa série Firmes. Uma fé inabalável no mundo de idolatria chegou ao fim. Hoje nós veremos 3 capítulos. O capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Obviamente eu não vou ler todo esse texto que é muito grande. Nós vamos ler à medida que a gente for expondo. E o autor do livro de Juízes, Samuel, deixou para o final uma das histórias mais horripilantes das narrativas bíblicas. Essa história aqui é uma história de nos deixar de cabelo em pé. Esse texto que está diante de nós é aquele texto que nenhum pastor gostaria de pregar à sua congregação. Mas como nós somos chamados a ser fiéis a Deus, e coube ao Senhor inspirar Samuel para registrar essa história, nós não podemos passar por ela. Nós temos que adentrar nela. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele disse que tudo aquilo que foi escrito para o nosso benefício. Aos Romanos ele disse que é por meio da Escritura, dos registros da Escritura, que a gente alcança sabedoria e consolação para a nossa vida. E por mais, diante de uma história tão brutal, tão triste, tão horripilante, eu espero que ao final desse texto a gente possa ver a luz da graça de Deus e da glória de Cristo, e saímos daqui, mesmo diante de um quadro triste como esse, encorajados e revigorados na nossa fé, para confiarmos ainda mais no Senhor da nossa vida, o Rei do nosso coração, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o primeiro verso e o último verso. O primeiro verso do capítulo 19 e o último verso do capítulo 21. O primeiro verso do capítulo 19 e o último verso do capítulo 21, eles vão dizer absolutamente a mesma coisa. E eles, na verdade, introduzem e finalizam essa história. Diz assim o texto sagrado: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava mais reto aos seus próprios olhos. O título da mensagem de hoje é: nenhum rei, nenhum senhor. A desgraça de viver a vida à luz dos seus próprios olhos. Nenhum rei, nenhum senhor. A desgraça de viver a vida à luz dos seus próprios olhos. O texto que está diante de nós vai contar a história de um episódio lamentável que aconteceu no meio da nação de Israel. O dia em que um levita, um sacerdote, um homem que vivia para servir a Deus, tomou para si uma concubina, e tendo chegado em uma das regiões de uma tribo, a tribo de Benjamim, essa concubina foi estuprada a noite inteira pelos homens da região de Gibeá. E não bastasse isso, após esse abuso, esse escândalo, essa brutalidade, esse levita, homem que deveria ser do Senhor, pega um cutelo e esquarteja essa mulher em 12 pedaços e envia para cada tribo da nação de Israel, solicitando que a vingança seja feita, e uma guerra civil se instaura na nação. As 11 tribos de Israel se unem para pelejar contra Benjamim, e quase dizimam aquela tribo, num ato brutal, num ato lamentável.
Quando a gente pensa que essa história aconteceu de fato, isso deve fazer o nosso coração tremer, não é? E quando nós olhamos para um relato como esse, nós não podemos ter dúvida que casos como esse não estão longe de nós. Episódios como esse de brutalidade, de abuso, talvez até mesmo já aconteceram na sua própria casa. E durante essa semana, enquanto eu estava preparando esse sermão, eu tentei o máximo possível colocar meu coração diante de Deus e tentei imaginar que talvez irmãos meus, vocês que estão aqui, membros dessa igreja, talvez passaram brutalidades como essa. E eu penso que essa história nos dá algumas lições, algumas orientações, algumas exortações e algumas explicações. Enquanto eu preparava esse sermão, eu orei pedindo para que o Senhor, através da minha vida, pudesse responder algumas perguntas que talvez alguns de vocês tenham se feito por conta das suas histórias. Eu espero que esse texto, por mais que com tantas pitadas de trevas, sombrios, possam responder algumas perguntas que nós temos e que ainda hoje nos abalam e mancham a nossa história. O ponto do texto, Samuel, é mostrar que a nação de Israel agora chega no fim do poço. Vocês estão lembrados daquela descendente espiral, a nação de Israel, por se afastar do Senhor, por correr atrás dos ídolos, começa então a ter elementos de paganização. Mas agora, nessa altura, Samuel quer registrar que a nação de Israel não apenas agora tem elementos pagãos, agora a nação de Israel está rendida completamente ao paganismo. E Samuel então tenta vasculhar na história um episódio que pudesse marcar bem esse fato e que pudesse alcançar esse propósito. E é curioso porque, dentre todos os episódios que Samuel poderia buscar para registrar, para dizer que a nação estava agora tomada pelo paganismo, Samuel escolhe justamente esse. E o mais incrível do que isso é Samuel ainda decide concluir o seu livro com esse episódio. Ninguém na sua sã consciência terminaria um livro contando um episódio lamentável como esse. O texto que a gente leu, os 2 versículos que a gente leu, dão essa tônica para nos dizer que o propósito de Samuel é esse, é mostrar que a nação de Israel não estava sendo governada pela autoridade divina. Não havia alguém que representasse a Deus dentro da nação, que pudesse liderar a nação conforme os caminhos do Senhor, a lei do Senhor. E porque cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, cada um governava a sua vida por aquilo que achava que era melhor, aconteceu um episódio escandaloso na nação que prova que essa nação está rendida ao paganismo. Mas ainda, quando a gente estuda bem o texto e vê esse caso de homens querendo estuprar pessoas, e há um caso simplesmente de um esquartejamento brutal, a gente percebe que Samuel escolheu esse texto para concluir o seu livro, porque Samuel está querendo fazer um contraponto com um episódio que aconteceu na nação mais pagã dos tempos antigos, Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 19, Moisés registrou um episódio em que Ló, vocês estão lembrados disso? Quando recebeu anjos vindo da parte do Senhor, os moradores de Sodoma e Gomorra quiseram invadir a casa onde Ló estava para abusar daqueles seres que estavam corporificados. Um escândalo. Mas se aquilo antes tinha acontecido em Sodoma e Gomorra, Samuel agora está querendo dizer que Israel não está longe de Sodoma e Gomorra. Israel agora se igualou a Sodoma e Gomorra, porque um episódio igual ao que aconteceu na nação mais pagã que já existiu, aconteceu no meio da nação de Israel. Mas ainda há um outro elemento curioso nessa introdução, quando a gente lê o texto, porque se você perceber, geralmente quando nós falamos de paganização, de vivermos como se Deus não existisse,
Talvez a gente possa pensar que a nação de Israel caiu num ateísmo, naquela convicção que não existe um Deus transcendente, de que tudo que existe é material, mas isso não é verdade no texto bíblico. Se você perceber, a nação de Israel ainda mantinha símbolos religiosos, como levita, como templo, como rituais. O ponto é que uma nação pagã, ou uma pessoa pagã, não é aquela que não tem uma espiritualidade, uma religiosidade, mas é aquela que simplesmente Deus não faz o menor sentido na sua vida. Ela pode manter uma espiritualidade, ela pode manter uma religiosidade, ela pode manter atividades religiosas, mas Deus não é o centro pelo qual ela conduz a sua vida. Deu para entender? Eu penso que hoje nós estamos vivendo num país como esse, numa sociedade como essa e numa cultura semelhante aos dos tempos dos juízes. Isso é chamado de uma sociedade secular. Pastor Reginaldo me lembrou que existem outros conceitos para secularização, não é? Mas eu vou usar esse termo, um mundo secular, para se referir àquela ideologia, ou aquele entendimento de que é até bom termos uma espiritualidade, é até bom que na nossa nação tenha um tipo de religiosidade, desde que Deus não seja a autoridade máxima na vida de alguém. Timothy Keller, comentando sobre esse fato, ouça com atenção, ele explica o que significa ser uma pessoa secular, que explica bem o momento que a nação de Israel estava vivendo. Ele diz: indivíduos podem até professar uma fé religiosa, todavia na prática, a existência de Deus não tem impacto perceptível nas grandes decisões da vida dessa pessoa. Ele diz: isso acontece porque numa era secular, até mesmo pessoas religiosas tendem a escolher namorados, cônjuges, profissões, amizades, tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo a não ser a sua satisfação pessoal e não a glória de Deus. Ele continua dizendo: numa era secular, a fé é vista simplesmente como mais uma opção na vida, junto com o emprego, com a diversão, com os hobbies, com a política. Numa era secular, o relacionamento com Deus não é a estrutura fundamental que conduz a vida humana. Eu penso que esse texto, ele encaixa bem no momento que nós estamos vivendo como nação, como sociedade, e nós podemos correr o risco de mesmo crendo em Deus, na existência de Deus, se nós não andarmos antenados, renovarmos a nossa mente, podemos cair no erro da nação de Israel, de viver como se não existisse rei sobre a nossa vida, como se não estivesse um Senhor sobre a nossa vida, e conduzirmos a nossa vida à luz dos nossos próprios olhos. Para terminar essa introdução, uma das músicas mais cantadas no século XX foi a música Imagine, de John Lennon. Eu não vou falar inglês porque vocês vão ficar admirados, tá bom? Se diz Imagine, tá bom? Foi uma das músicas mais cantadas no século XX. E John Lennon simplesmente liderou uma geração inteira rumo à secularização. Ele diz na sua música famosa: imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Imagine que não existe inferno, apenas um céu para contemplar. Imagine todas as pessoas vivendo o aqui e o agora, o hoje, tão somente. Imagine não existir países, barreiras entre nós. Imagine se não existisse nada pelo que matar nem morrer. Imagine se não existisse nenhuma religião. Imagine todas as pessoas vivendo em paz, aqui e agora.
Foi curioso porque o Conselho Mundial das Igrejas, uma reunião ecumênica, foi até John Lennon e pediu para que eles mudassem a letra da música para cantar no culto. E eles queriam mudar a letra e colocar um artigo, em vez de dizer, imagine se não houvesse religião, cantasse, imagine se não houvesse uma religião, como se todas fossem válidas. E John Lennon ficou frustrado, ele disse para uma revista dizendo, eles não entenderam nada do que eu queria dizer com a música, porque a colocação de um artigo abalaria de maneira central no propósito porque eu escrevi essa música. O que John Lennon estava querendo é liderar uma geração inteira e uma enxurrada de ideologia para que as pessoas não vivem debaixo de autoridades religiosas, mas que as pessoas pudessem viver à luz dos seus próprios olhos. Mas o curioso é que muitas pessoas, mesmo aquelas que se dizem cristãs, acabaram abraçando John Lennon e não abraçando a verdade revelada na Escritura Sagrada. Portanto, meus irmãos, meu propósito nessa noite, à luz desse texto, é mostrar 4 consequências graves, consequências que nós podemos correr o risco ao conduzirmos as nossas vidas à luz dos nossos próprios olhos. Samuel, nesse texto, não está querendo dizer qual é a causa disso, ele apenas está dizendo qual foi a consequência que levou a nação de Israel a experimentar pelo fato de eles viverem à luz dos seus próprios olhos. Deu para entender? Então são 4 consequências. Volta os olhos comigo, no verso 1 até o verso 9. A primeira consequência de vivermos à luz dos nossos próprios olhos é que nós corremos o risco de deformar os nossos relacionamentos. Quando conduzimos as nossas vidas à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco grave de deformarmos os nossos relacionamentos. Casamentos, amizades, filhos, irmandade na igreja, colegas de trabalho. Essa é a primeira consequência. Do verso 1, do verso 9, então Samuel vai nos dizer que um levita, no capítulo 1 diz, e ele era um levita, note, semana passada, pastor Flávio nos lembrou do personal pastor, estão lembrados disso? De Mica, aquele que fez uma igreja para si e contratou um levita, e esse era um levita qualquer, mas agora Samuel não está falando de um levita qualquer, ele está falando de um levita que ministrava em Siló, no lugar onde havia o tabernáculo, na catedral, na sede. Não é um levita qualquer. E diz o texto, no final do verso 1, que ele toma para si uma concubina de Belém. O texto é curioso, porque a palavra concubina aqui foi traduzida, mas talvez na sua versão está para prostituta. Mas na verdade o texto está querendo dizer que ele toma uma segunda mulher para ele. Ele já era casado, ele já tinha uma esposa, mas esse levita que era do templo, da catedral, ele então decide ter uma segunda mulher. E geralmente nos templos aqui do Antigo Testamento, quando um homem queria buscar uma mulher, uma segunda mulher, ele queria tão somente um objeto sexual. Por isso que a minha tradução, e talvez a sua, traduziu para concubina. Concubinas eram mulheres que eram tomadas especificamente para serem objetos sexuais, de uso sexual. Era isso que esse levita queria. Ele queria tão somente que essa mulher fosse um instrumento, um objeto para ele, uma coisa, uma propriedade nas suas mãos. E o texto continua, e no verso 2 diz que ela aborrece dele. O texto é curioso. A versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, diz que na verdade ela traiu ele, ela adulterou contra ele. Obviamente que nenhum adultério é justificável, traições não são justificáveis, mas elas podem ser explicadas. Um homem que simplesmente pega uma mulher sem ter afeições por ela, sem ter um desejo de cuidado na vida dela, que quer somente usá-la, abre portas para que essa mulher então rompa com a aliança que ela fez, e ela então
vira as costas para ele e ela abandona ele, diz o verso 3, que ela abandona e volta para a casa do seu pai. Mas é curioso que no final do verso 2 diz que ele demora 4 meses para ir atrás dela. Alguns teólogos dizem que na verdade ele estava dando um tempo para ela refletir. Vou dar um tempo para ela esfriar a cabeça. Mas isso na verdade é botar uma lente moderna sobre o texto. No Antigo Testamento não existia esse negócio de dar tempo, não. Ah, pastor, eu sou do Antigo Testamento, eu quero resolver isso hoje. É bem assim mesmo. Então, o que na verdade a gente pode tomar como conclusão é que na verdade isso corrobora cada vez mais que esse levita simplesmente não tinha nenhuma paixão por ela. Ele demora 4 meses para ir atrás dela, porque ela não fazia falta na sua vida. O texto continua, depois de 4 meses ele vai atrás dela, chega na casa do pai da moça, e no final do verso 3 diz que então o pai da moça recebe ele com alegria, faz um banquete. É muito curioso isso. Deixa eu me pedir licença, você acha, você que é pai, que tem a sua filha abusada por um homem insensível, você vai recebê-lo com alegria em casa? Não faz sentido isso. O que na verdade, o que os historiadores dizem é que esse homem recebe o levita, esse pai recebe o levita com alegria, recebe o levita assim com cordialidade, faz um banquete e diz ao longo do texto, até o verso 9, que ele insta para que o levita fique com ele e dá o melhor do que ele tem para esse levita. É porque esse homem, esse pai, estava com medo de que o levita usasse da sua prerrogativa de punir a concubina por causa de um adultério. No Antigo Testamento, se alguém rompesse com um laço matrimonial, era passível de punição, inclusive apedrejamento. Então os historiadores dizem que na verdade, esse pai ficou com medo e tentou barganhar e manipular o genro, vamos tratar nessa expressão, para que o genro não usasse da sua prerrogativa e ele visse a sua filha sofrer. Mas se você depois ler em casa, eu espero que você leia em casa até o verso 9, simplesmente não há nenhuma palavra da concubina, nenhuma expressão dela. E os teólogos dizem que na verdade o texto silencia ela para dizer que ela não faz a menor diferença no texto. Porque ela não é contada, não é uma pessoa que é vista com dignidade. Ela é um objeto, uma propriedade. Eu fico pensando, quando você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 2, quando Moisés escreveu qual é a razão que faz um homem deixar a casa do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, há um tom de poesia ali, há um tom de beleza ali, e diz o texto sagrado que Deus viu uma união entre um homem e uma mulher como algo bom, recheado de intimidade, recheado de segurança, recheado de carinho, recheado de bondade, que fez o fato de Adão, quando viu Eva, virar um poeta. Ele diz: ora, agora sim, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu fico pensando que a nação de Israel viveu sob a luz de que relacionamentos expressam a glória de Deus no mundo. Eu fico pensando que Deus chamou a nação de Israel a não cobiçar a mulher do próximo, para que Israel fosse uma luz para as nações pagãs. As pessoas deveriam olhar para os casamentos, para as famílias dos israelitas e ficarem admirados pelo jeito com que eles se amam. Mas o que nós vemos aqui é simplesmente uma degradação dos relacionamentos, aquela beleza de um homem amar uma mulher e se doar por ela, aquela beleza de uma mulher se entregar para o homem, simplesmente está manchado pela perversão, pela dureza, pela indiferença, porque quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, sem que Deus seja o dono da nossa vida,
o que acontece é que nós corremos o risco de deformarmos os nossos relacionamentos. É muito incrível isso. Porque ao longo de toda a história da humanidade, os seres humanos sempre quiseram estar com alguém. Os seres humanos sempre desejaram ter outras pessoas do seu lado. Mas a verdade é que quando uma nação, uma família e uma pessoa está vivendo sob a luz dos seus próprios olhos, pessoas são simplesmente descartáveis. Pessoas são simplesmente objetos de uso. Pessoas são simplesmente mais um acessório na nossa vida, que quando não estão dando mais aquilo que a gente quer, a gente joga fora. Irmãos, nós não podemos ser assim. Deus não nos chamou para ser assim. E uma das evidências claras, e eu quero que você guarde isso como aplicação na sua vida, uma das evidências claras de que nós estamos apáticos na nossa fé, é quando nós não temos mais amor, compaixão e carinho pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso tem que ser algo que a gente precisa ser sábio e sempre analisar a nós mesmos. Quando nós começamos a perder a paixão, o zelo, o cuidado, o carinho, quando os relacionamentos que nós temos começam a se deformar ao nosso redor, é um sinal claro de que Deus está sendo afastado do nosso coração. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você que é marido, você realmente está amando a sua esposa como Deus assim determinou? Você, querida irmã, você acha que o seu marido tem certeza que você o ama? Você acha que o seu marido tem alguma dúvida de que você é alguém que tem carinho por ele? E se passa alguma dúvida em nós, o Senhor está nos chamando hoje a analisarmos o nosso coração e ver se talvez nós não estamos guiando a nossa vida, as nossas famílias à luz dos nossos próprios olhos. Abra comigo em Colossenses 3. Olha o que o texto bíblico nos chama, nos convoca, nós que não pertencemos a este mundo sombrio, nós que temos um rei sobre o nosso coração. Colossenses 3, do verso 12 ao 14, diz assim o texto sagrado: revesti-vos, pois, a ideia aqui é botar uma roupa, revesti-vos como eleitos de Deus, como pessoas que têm uma vocação, que têm uma identidade, que sabem quem são, santos e amados, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longo ânimo. Portanto, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, e acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso aqui é alguém que está sendo guiado, não aos seus próprios olhos, mas está sendo guiado pelo Rei do Universo, o Senhor da Glória, que está vivendo não à luz dos seus próprios desejos, mas está vivendo buscando a glória de Deus. Volta comigo em Juízes. Quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco de deformar os nossos relacionamentos. Você tem algum relacionamento deformado? Deixa eu te perguntar. Se você tem algum relacionamento deformado, eu quero que você saiba que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva à luz da glória de Deus nos relacionamentos, que você expresse o caráter santo, os atributos belos e magníficos da pessoa e do ser de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu parentesco, na sua vizinhança, na sua igreja. Isso é conduzir a vida buscando a glória de Deus. Eu espero que você saia daqui encorajado a restaurar, se esse é o seu caso. Mas o texto segue.
do verso 10 ao verso 30, Samuel vai nos dizer qual é a segunda consequência de vivermos à luz dos nossos próprios olhos. A segunda consequência de vivermos à luz dos nossos próprios olhos é que corremos o risco de perverter valores morais. Perverter valores morais. A partir do verso 10, diz o texto então que aquele levita consegue convencer a sua concubina de voltar para sua casa. É uma distância longa, eles têm que caminhar, e agora é tarde da noite. Diz o verso 11 que o servo desse levita sugere que eles fiquem em Jebus, que é Jerusalém. Nesse tempo Jebus ainda não era a capital de Israel, e nem mesmo era uma cidade da nação de Israel, era uma cidade cananeia, pagã. E então o levita diz para ele: não façamos tal coisa, é muito perigoso viver entre os pagãos. O que é uma ironia, né? Ele diz: é perigoso viver entre os pagãos, eles são maldosos, eles são perversos, e a nossa vida corre risco. Vamos mais adiante, vamos entrar na tribo de Benjamim, e vamos parar na cidade de Gibeá, e lá vamos encontrar alguém que possa nos hospedar na sua casa. Mas diz o verso 12, e diz que então eles vão à cidade de Gibeá, e diz então em seguida, que ninguém, verso 15, retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite, e entrando ele, assentaram-se na praça da cidade, porque não houve ninguém que os recolhesse em casa para ali pernoitarem. O texto é enfático. A verdade não é que ele não achou alguém que pudesse hospedar, a verdade é que ninguém quis hospedar na sua casa. Mais para frente, o levita vai dizer que ele tinha dinheiro, ele tinha comida, ele tinha roupa, ele não ia gastar recurso de ninguém, e ele tinha dito isso para as pessoas, mas mesmo assim, ninguém da tribo de Benjamim, especificamente da região de Gibeá, quis acolhê-los na sua casa, o que isso já é uma falta grave, porque a lei de Deus dizia que eles deveriam ser hospitaleiros com os estrangeiros, porque um dia eles foram estrangeiros no Egito. Mas numa sociedade pagã, a glória de Deus não faz o sentido. Numa mente secular, a glória de Deus não é perseguida, mas tão somente seus próprios interesses. Então, eu não vou sair do meu comodismo, eu não vou abrir mão dos meus recursos, não vou abrir mão da minha casa. Cada um que trabalhe, que tenha o que é seu, cada um busque o seu teto. Eu não vou ter misericórdia e compaixão de ninguém. Então diz o verso 17 que de repente um velho, nós não sabemos o nome, ergue os olhos e vê aquela comitiva, o levita, a sua concubina e os seus servos, e diz que ele fica horrorizado e diz para eles: o que vocês estão fazendo aí? O levita responde, diz: não achamos ninguém que pudesse hospedar a gente. Então ele diz: não, então venham para a minha casa, é perigoso vocês ficarem aí, eu vou hospedar vocês em casa. Verso 21, levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Olha o verso 22, entretanto, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial aqui é um xingamento, é uma forma de dizer, eles eram filhos de Satã, poderia ser assim, eles eram filhos de Baal, homens perversos, homens iníquos, homens que não temem a Deus. Detalhe, israelitas da tribo de Benjamim, cercaram a casa e batendo na porta falaram ao velho, ao senhor da casa, e disseram: trazem para fora o homem, o levita que entrou, para que abusemos dele. É um escândalo. A atitude aqui não é apenas uma questão de homossexualidade, mas a questão aqui é uma questão de poder, de domínio. Alguns homens de Gibeá queriam humilhar o levita, e a maneira como eles arranjaram nos tempos antigos de humilhar alguém, é abusando sexualmente dessa pessoa. Desde os tempos antigos, só uma nota para você entender, as pessoas dizem: o homossexualismo sempre foi aceito na história. Não é verdade isso. Somente o homossexualismo ativo era aceito na antiga.
na antiguidade. Porque na cabeça dos pagãos, principalmente dos gregos e dos romanos, só tinha valor aquele que dominava. E como o homossexual ativo é aquele que penetra, então somente ele tinha dignidade, enquanto ele humilhava outra pessoa. E era por essa razão que as mulheres não eram bem vistas no mundo antigo, porque elas eram dominadas, inclusive no ato sexual. Essa é a ideia do texto. Os homens não apenas têm perversão sexual, mas eles têm um requinte de crueldade, de humilhar uma pessoa, para que aquela pessoa saiba que eles têm o poder, eles têm o prestígio. Essa é a ideia. O texto continua, verso 23 diz que o Senhor saiu da casa escandalizado e diz: não, irmãos meus, não façam tal coisa. E verso 24 agora, esse velho, ele propõe uma coisa absurda. Ele diz assim: minha filha é virgem e a concubina dele está aqui, eu trarei ela para fora, então vocês humilhem delas e façam delas o que vocês quiserem, o que agradarem vocês. Eu fico pensando que um pai, na sua sã consciência, dá a sua filha para que homens abusem dela. A nação está tomada. Por exemplo, quando você lê textos, falam da relação de um pai com um filho, que diz: bem-aventurado o homem que tem filhos e enche deles a sua aljava, são como flechas. Bem-aventurado é o homem que tem filhos, porque são herança do Senhor. Mas agora esse homem está longe de Deus, ele nem tem noção do quanto ele está longe do Senhor, e quanto seus valores já estão pervertidos, o quanto seus valores estão já manchados. Ele não tem noção quanto ele já está imerso numa escuridão, e ele já não sabe mais o que é certo e o errado aos olhos do Senhor, porque todos estão vivendo à luz dos seus próprios olhos. Diz o verso 25: porém aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou somente a concubina, somente a mulher que era um objeto, era uma coisa, e entregou-o para eles. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, o amanhecer, eles a deixaram para morrer na porta da casa. Requinte de crueldade. Quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco de perverter valores morais. Corremos o risco de não termos mais discernimento do que é certo ou errado, porque estamos sendo conduzidos por aquilo que nós apenas queremos ou desejamos. Diz o texto bíblico que então ela, agora, verso 27, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E agora, como de uma maneira inimaginável, como se não pode algo pior acontecer. Diz os versos 28, 29 e 30, que esse homem simplesmente de maneira insensível, o levita, vê a mulher, ele consegue dormir a noite toda sabendo que a sua mulher está sendo estuprada do lado de fora. Eu não entendo como alguém pode fazer isso. Só tem uma resposta: alguém que está vivendo à luz dos seus próprios olhos. Deus não faz mais sentido na vida desse homem levita. Diz o texto então, que esse homem se vira para essa mulher caída no chão, abusada, e diz: levanta, temos que ir embora. Ela não esboça a reação, ele põe ela sobre o seu jumento e vai até em casa. E diz o verso 29, chegando em casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, os outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O texto tem um fato curioso ainda, antes de acabar nessa parte. O texto não disse que a mulher estava morta. Ela não morreu por causa do abuso. Possivelmente essa mulher morreu nas mãos do levita. Ele a matou e ele a esquartejou. Porque na verdade esse homem não tinha preocupações nenhuma com ela.
Ele manda as partes para as 12 tribos de Israel, não num ato de justiça, porque uma mulher que ele amava foi abusada, mas simplesmente porque ele foi ofendido. E ele usa dessa mulher como manifestação pública, para que alguém faça alguma coisa por ele. Por ele. Um homem egocêntrico, um homem vaidoso, orgulhoso, pervertido, no meio de uma nação pervertida. Note, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Porque quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco de perverter valores morais. Gente, nós não podemos brincar com isso. E a minha primeira aplicação para você, talvez você olhe para esse texto e diz: eu jamais faria isso. Eu espero do fundo do meu coração que não haja ninguém que faça isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não subestime o seu coração para o mal. Nós temos um ditado popular que pode encaixar aqui: não diga desta água, não beberei. Um crente jamais diria isso. Porque um crente verdadeiro sabe que só existe uma coisa que é capaz de aplacar o seu coração para o mal, que é a presença de Deus na sua vida. Se Deus for tirado da equação da nossa vida, meus irmãos, nós somos capazes de fazer a maior das atrocidades, inclusive magoar as pessoas que nós juramos lealdade e amor eterno. Nós somos capazes de fazer isso. Porque quando estamos vivendo à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco de perverter valores morais. Não subestime. Por isso que ao longo de toda a Escritura há declarações claras do tipo: vigiai, vigiai e orai. Não se amolde às paixões deste mundo. Cuidado com o seu coração, não flerte com o pecado. Não se afaste do Senhor. Porque talvez um dia você não se reconheça. Olha comigo 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao verso 7, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é um vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santidade. Portanto, uma segunda evidência, se nós estamos vivendo à luz dos nossos próprios olhos, é quando nós estamos desejando coisas que flagrantemente a palavra de Deus condena. Se nós temos desejos de impureza, se valores morais que eram certos para nós antes, agora estão sendo postos em dúvidas no nosso coração, isso é um alerta para nós, porque talvez Deus está sendo tirado do trono da nossa vida. Estamos querendo conduzir a vida à luz dos nossos próprios olhos. Lembre, John Lennon estava redondamente e completamente enganado. Eu queria falar isso na sua cara, mas eu não vou poder falar na cara dele, né? Porque nesse momento ele já sabe a verdade, né? Porque na verdade alguém que conduz a sua vida à luz dos seus próprios olhos não vai encontrar paz, não vai encontrar alegria, nem plenitude, vai encontrar ruína, destruição, lamento e tristeza. E ainda vai fazer isso na vida de outros. Mas o texto bíblico nos chama e nos encoraja a buscarmos a glória de Deus, a vontade de Deus. Aí sim vamos encontrar paz. Aí sim vamos encontrar alegria, satisfação e plenitude. Portanto, não devemos, não podemos, e que não haja ninguém aqui que esteja vivendo a sua vida à luz dos seus próprios olhos. Mas agora o capítulo 20, do verso 1 ao verso 48, vou só resumir que não tem como entrar no texto todo, tá bom?
Samuel vai nos dizer a terceira consequência de vivermos à luz dos nossos próprios olhos, sem rei, sem senhor nenhum sobre a nossa vida. A primeira consequência é que nós corremos o risco de deformarmos os nossos relacionamentos. A segunda consequência é que corremos o risco de perverter valores morais. Mas a terceira consequência é que nós corremos o risco de perder o senso da verdadeira justiça. Quando estamos guiados pelos nossos próprios olhos, nós corremos o risco de perder o senso do que é a verdadeira justiça. O capítulo 20 inteiro, que vai do verso 1 ao verso 48, o texto bíblico vai nos dizer que então as tribos de Israel ficam escandalizadas. E não é por menos, né? Eles ficam escandalizadas. E agora eles se reúnem, eles fazem um juramento. Eles dizem assim: vamos subir todos nós e vamos pelejar contra Benjamim. Diz o texto sagrado que no verso 13, eles mandam mensageiros até a tribo de Benjamim e dizem: dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e os tiremos esse mal de Israel. Mas o que diz o final do verso 13? Porém Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. E esse é um dado importante, sabe por quê? Porque os benjamitas preferiram a sua família, preferiram a sua nação do que a justiça de Deus. Eles preferiram proteger esses homens perversos do que entregarem eles para que a justiça fosse feita. Porque quando estamos sendo guiados aos nossos próprios olhos, a glória de Deus na justiça não faz mais o menor sentido, e nós somos capazes de defender pessoas que estão erradas. Nós somos capazes de defender pessoas que estão no erro, que estão em pecado, porque o senso de justiça na nossa cabeça, no nosso coração é distorcido, porque não estamos buscando a glória de Deus, não estamos buscando que a justiça do caráter de Deus seja manifestado, porque estamos guiando a nossa vida à luz dos nossos próprios olhos. Você já viu pessoas que parece que sempre ficam do lado errado? Já viu pessoas que parece que sempre defendem pessoas erradas? O que é isso a não ser alguém que não tem um senso apurado de justiça? Alguém que não sabe discernir qual é a vontade de Deus, qual é a lei de Deus, mas está sempre protegendo pessoas que flagrantemente estão no erro. Às vezes isso acontece na família. Por preferência, uma mãe ou um pai protege um filho. Às vezes acontece na igreja. Às vezes acontece no trabalho. Mas o texto segue. E um outro dado importante é que a nação de Israel então agora consulta o Senhor. Diz o texto que eles vão consultar ao Senhor para ver se Deus vai abençoá-los nessa campanha contra os benjamitas. E por 2 vezes, diz o texto, eu estou resumindo, que o Senhor diz: vão e subam, pode ir. Mas o texto não diz que o Senhor estaria com eles, porque na verdade eles não querem a opinião de Deus, eles já estão decididos que eles vão estraçalhar e exterminar a tribo de Benjamim do mapa. Mas a tribo de Benjamim habitava nos montes. Isso impedia com que a nação de Israel, as 11 tribos, pudessem ir juntas pelejar, então eles tinham que fazer campanhas individuais. E o texto bíblico vai dizer, você pode ler em casa depois, que por 2 vezes eles perdem, os israelitas perdem contra os benjamitas. E teólogos dizem que na verdade é uma manifestação de Deus, de que eles não estão do lado da justiça. Eles não querem justiça. Eles querem vingança pessoal. Mas finalmente na terceira, eles com lamento e jejum consultam ao Senhor, e o Senhor diz então para eles na terceira vez: podem subir, que agora entreguei eles nas suas mãos. Mas olha o que diz o verso 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram o fio da espada. O que, gente? Tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Quero que você entenda o detalhe. Sabe o que os israelitas fizeram às 11 tribos? Eles não procuraram somente aqueles homens
de Gibeá que fizeram aquela atrocidade. Eles mataram todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais de todas as cidades da tribo de Benjamim. Eles simplesmente exterminaram a tribo de Benjamim e queriam tirar ela do mapa. Sabe por quê? Porque quando estamos sendo guiados à luz dos nossos próprios olhos, nós não temos a capacidade de saber quais são os limites da justiça. E no nosso coração não fica claro aquilo que é vingança pessoal, aquilo que é uma vingança cruel, do que aquilo que é de fato justiça. Nós extrapolamos os limites. É isso que o texto está dizendo. Eles exterminam todo mundo. Quando você para pensar nisso, você fica se perguntando por que há tantas injustiças dentro da igreja? Por que há tantas injustiças dentro das famílias? Por que há tantas injustiças no ambiente de trabalho? Porque mesmo pessoas que se dizem cristãs, discípulas de Jesus, que temem a Deus, não têm um senso apurado. Porque quando guiamos a vida à luz dos nossos próprios olhos, nós não estamos preocupados com Deus, mas simplesmente que os nossos desejos sejam satisfeitos. Não há compaixão nos nossos lábios, não há uma avaliação clara da situação, ficamos descontrolados e apenas queremos que aquela pessoa que nos fez o mal seja punida a qualquer custo. Ora, havia uma lei em Israel que dizia olho por olho e dente por dente. Era uma expressão para dizer para os israelitas que eles não deveriam extrapolar os limites da punição. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles perderam o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que deviam, daquilo que não deviam fazer, porque estavam sendo guiados pelo seu próprio coração, pelos seus próprios olhos. Olha comigo Efésios capítulo 4. Verso 23 ao 27. Olha como aqueles que são guiados pela vontade de Deus e que estão perseguindo a glória de Deus, olha como eles são chamados a ter uma outra mentalidade. Verso 23, capítulo 4 de Efésios diz: e vos renovais do espírito do vosso entendimento, que vocês tenham uma nova forma de pensar, e vos revistais do novo homem, que vocês sigam não os modelos deste mundo, mas sigam Cristo Jesus, o novo homem, criado segundo um Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós somos chamados a sermos como pequenos sols da justiça neste mundo, mas só vamos conseguir fazer isso se estivermos conduzindo a nossa vida sobre o rei no nosso coração, que é Deus, com valores claros, com limites claros, com a motivação clara. Não se engane, pessoas vão ofender você até no último dia da sua vida. É bem possível que você esteja numa cama e ainda pessoas te ofendam. É bem possível que isso aconteça. Mas você é chamado em qualquer situação a expressar um senso apurado. Um senso apurado de como você lida com essas situações. A nação de Israel não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque não tinha nenhum Deus, nenhum rei, nenhum Senhor sobre eles. Nós não podemos viver assim. Não podemos viver assim. Mas agora ele vai para a última. Capítulo 21, do verso 1 ao 25. Eu vou resumir também de novo. Ele vai para a última manifestação, a última consequência de alguém que está vivendo à luz dos seus próprios olhos. Vou resumir. Quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, nós corremos o risco de deformar os nossos relacionamentos. Corremos o risco de perverter valores morais. Corremos o risco de
perder o senso da justiça verdadeira. Por fim, quando vivemos à luz dos nossos próprios olhos, corremos o risco de tomarmos soluções impensadas diante dos nossos problemas. Corremos o risco de nos tornarmos tolos, insensatos e tomarmos decisões impensadas, erradas, quando problemas estiverem diante de nós. Capítulo 21, do verso 1 ao 25, o texto vai nos dizer que agora a tribo de Israel, as 11 tribos, eles então se vêem num dilema, num problema. O problema é que uma das tribos está a ponto a deixar de existir, porque eles mataram quase todo mundo. Mas diz o verso então que sobraram 600 homens benjamitas que se renderam. E olha só agora como é incrível, como eles começam agora, como eles já não veem mais com clareza, e como agora eles não sabem como resolver os seus problemas. Diz o verso 3 que agora eles vão lamentar. E eles dizem assim, disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto? E que hoje lhe falte uma tribo? A nossa tradução não é boa, porque no original, o que eles estão fazendo na verdade é queixando-se contra Deus, dizendo que o problema de uma tribo não existir é porque Deus fez isso. O que é curioso, porque é muito fácil a gente encontrar um culpado diante de uma situação que nós tomamos decisões erradas, não é verdade? A primeira coisa que nós fazemos quando estamos sendo guiados aos nossos próprios olhos é encontrar um culpado, e geralmente o primeiro alvo é Deus. Porque o Senhor fez isso, porque o Senhor permitiu isso. Eles estão culpando a Deus por causa da calamidade. Eu fico me pensando quantos juízes Deus levantou diante de todo esse livro, não é? Quantos profetas Deus levantou diante de todo esse livro, não é? Quantas vezes Deus perdoou e foi gracioso com eles, não foi? Quantas vezes Deus acolheu eles com uma graça maravilhosa, incondicionalmente? E agora mesmo essa nação obstinada, agora acontece um caso escandaloso. A primeira coisa que eles fazem é culpar a Deus. Sabe por quê? Porque quando estamos sendo guiados pelos nossos próprios olhos, nós não conseguimos enxergar soluções para a nossa vida. E a primeira manifestação disso é encontrar um culpado. Em vez de eles se voltarem em quebrantamento, em vez de eles se colocarem de joelhos em pranto e em jejum, confessarem sua rebeldia, avivarem o seu coração, o que eles fazem? Culpam a Deus. Mas não para por aí, o texto segue. Diz que agora então eles têm um plano sórdido. As 11 tribos têm um plano sórdido. Eles pegam e eles pensam assim, verso 8, e disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido para pelejar? E eis que ninguém de uma região chamada Jabes Gileade foi ao acampamento e à assembleia para pelejar contra os benjamitas. Então no verso 9 ele diz: quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo: ide, passem a fio da espada os moradores de Jabes Gileade e as mulheres e as crianças. Isso é o que é a vez de fazer. A todo homem, toda mulher que houver deitado com o homem, vocês destruirão e ficarão somente com as virgens. Acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com o homem e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Se já não bastasse eles destruírem a tribo de Benjamim, quase extirparem essa tribo, eles agora vão a uma outra região, chamada Jabes Gileade, matam os homens, matam as crianças, matam as mulheres casadas e ficam somente com as virgens para dar para os benjamitas, para os 600 que restaram. Que solução doida é essa? Que solução impensada é essa? Sabe por quê? Porque quando estamos guiando a nossa vida aos nossos próprios olhos, nos tornamos insensatos para achar a solução, não é verdade? Sabe o que eles estão fazendo aqui? Pagando mal com mal.
Será que não é assim que a gente faz muitas vezes, meus irmãos? Somos ofendidos pelos nossos cônjuges, pela maldade dos nossos cônjuges, e como nós queremos resolver esse problema? Com outro mal, com um mal mais forte, com uma vingança mais pesada, com uma mão mais pesada, com desprezo, com ironia, sarcasmo, com ira. Nós não somos chamados a sermos assim. Quando um colega de trabalho faz alguma coisa contra nós não podemos responder de maneira impensada, como se estivéssemos guiando a nossa vida à luz dos nossos próprios olhos. Membros de igreja, pessoas nos ofenderam, pessoas nos excluíram, e como é que a gente responde? Excluindo elas também. Não somos chamados a sermos assim. Não podemos ser pessoas que se dizem temer a Deus, mas viver como se fossem pagãs, meus irmãos. A nossa vida precisa ter um requinte de diferença. De diferença. Se ninguém está fazendo a justiça, eu farei. Se ninguém está expressando bondade, misericórdia e graça, eu expressarei. Porque eu quero ser encontrado como verdadeiro adorador nessa terra, neste mundo, que honra ao Senhor, porque estou buscando ao Senhor. É isso que o Senhor nos chamou a fazer. Mas diz o texto que eles conseguiram só 400 mulheres, não é? Ficou faltando 200 ainda. E o texto ainda continua, ó loucura. Verso 23, no finalzinho, 23, 24. Diz então que eles agora pensam assim, está faltando 200 benjamitas que ainda não tem mulher. Então vamos fazer o seguinte, lá em Siló tem um ministério de dança, tá bom? São as mulheres virgens dançando nas festividades, tá bom? Elas dançam, são muito belas, bonitas, são dançarinas de Jeová. Então o que elas fazem? Benjamitas, façam o seguinte, se escondam atrás das árvores, e quando as mulheres saírem, as virgens, podem raptá-las. E se os pais delas reclamarem, manda vir falar com a gente, que a gente fala assim, ó, ei, baixa a bola. Vocês viram o que aconteceu em Jabes de Gileade, né? Vocês não querem que aconteça com vocês também, né? Então, deixa abaixo, finge que não viu e dá as filhas para os caras. Olha o que diz o verso 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. E foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Quando estamos guiando as nossas vidas à luz dos nossos próprios olhos, tomamos decisões impensadas para achar soluções para os nossos problemas. Nos tornamos insensatos, tolos, para resolver problemas da nossa vida. Perdemos o discernimento. Sabe por quê? Eu quero que você grave esse versículo. Porque o temor do Senhor é o que, meus irmãos? É o princípio da sabedoria. Não há sabedoria de vida fora de uma pessoa que teme a Deus. Não há alguém que possa tomar decisões sábias para resolver os seus problemas, se essa pessoa não está entronizando Deus no seu coração. Não há como. Para terminar, eu quero ler com você o último verso, verso 25. Recapitulando, quando guiamos a nossa vida à luz dos nossos próprios olhos, nós corremos o risco de deformar os nossos relacionamentos, perverter valores morais, perder o senso de justiça e tomar decisões erradas, tolas, impensadas para resolver problemas. Mas no final do verso 25, diz o texto que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais justo aos seus próprios olhos. Eu fico pensando, e eu quero que você tente imaginar isso. Por que você acha que Samuel terminou com esse verso? Ele termina o livro com esse verso. Samuel está escrevendo para uma nação que já tem rei, não é verdade? E é muito curioso, porque os historiadores dizem que o que Samuel está fazendo é defendendo a existência de um rei dentro de Israel. O que Samuel está fazendo é chamando a nação de Israel com esse texto a dizer, olha,
que não passe na cabeça de vocês viver sem uma autoridade divina. Se submetam ao rei, amem ao rei, sejam leais ao rei. E talvez você pense, tá, será que esse rei era Saul? Não era Saul. Porque Saul, por incrível que pareça, era da tribo de Benjamim. E Samuel está dizendo, não. Saul não é o rei que vocês devem almejar, desejar, amar e se submeter. Daí talvez você pense, talvez seja Davi. Mas nós sabemos o que Davi fez, não é? Davi, quando guiou a sua vida aos seus próprios olhos, o que ele fez, gente? Adulterou, manipulou, mentiu e matou, não é? Então a pergunta fica em aberto. Que tipo de rei deve reinar sobre o nosso coração? Quem é o rei que de fato é perfeito, que possa calar o nosso coração, que possa servir de exemplo para nós? E a gente tem batido nisso tantas vezes, mas eu quero que você se convença disso. Cristo é o rei da sua vida, meu irmão. Ele tem que ser o rei da sua vida, porque não há outro que tem o poder e a capacidade de nos guiar rumo à terra prometida. Somente Ele, o Rei Jesus. Deixa eu terminar com 2 aplicações finais claras. A primeira, talvez você esteve aqui nessa noite, você escutou esse sermão e você foi fruto de um abuso. Você passou por alguma experiência traumática na sua adolescência, na sua juventude. Você passou pela experiência de um abandono, ou de uma violação sexual, ou qualquer outra coisa terrível. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu não sei explicar completamente o porquê essas coisas aconteceram, mas eu sei que tem algumas respostas. A primeira resposta é que nós não podemos perder de vista que nós vivemos num mundo caído, meus irmãos, de pessoas caídas. Nós vivemos num mundo onde a maldade reina, onde Satanás samba. Nós vivemos num mundo marcado pela perversão, porque homens se afastaram de Deus e se rebelam todos os dias contra Deus. Essa é a razão do porquê nenhum de nós viveu numa família perfeita. Essa é a razão do porquê muitos de nós tivemos pais que nos abandonaram. Essa é a razão do porquê muitos de nós tivemos mães que não nos protegeram. Essa é a razão do porquê muitos de nós fomos alvos de homens perversos que abusaram de nós. Mas eu quero que você saiba que há uma esperança nesse mundo tenebroso, desde que Cristo seja o seu rei e conduza você à redenção e à restauração da sua alma. Portanto, você só tem uma saída: renda-se ao Senhor Jesus nessa noite, meu irmão e minha irmã. Não deixe que a amargura tome conta da sua alma, não deixe que a vingança tome conta da sua alma, não deixe que a maldade tome conta da sua alma, mas deixe que Cristo e a sua perfeição tome conta do seu coração, e Ele lhe guie rumo a uma vida, a um lugar de paz, de prosperidade, de amor, e que você almeje isso. E que na sua vida, na sua experiência hoje, você saia daqui dizendo: eu não vou reproduzir um modelo perverso de mundo, eu vou reproduzir o modelo perfeito de Jesus que me amou nesse lugar. Meus irmãos, que você saia daqui desejando que as pessoas vejam, por mais que você teve uma história triste, por mais que, como eu, você teve uma história familiar horrível, mas você possa se levantar e dizer: eu vou representar Cristo Jesus, o meu rei, neste mundo, e não os israelitas que se afastaram do Senhor. Meu irmão, mude sua história hoje. Não deixe que você seja guiado por essas perversões de um mundo sem Deus, mas que você seja uma luz de Cristo nesse mundo de trevas.